Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre globalização e blocos econômicos, que também nós temos o hábito de chamarmos, né, de organizações econômicas. Então, nós vamos ir para o livro de vocês. Nós vamos colocar exatamente aqui na página do livro, na página 34, onde ele fala dos blocos econômicos ou organizações econômicas, né? Então ele fala assim: a reorganização mundial ocorrida após o fim da Guerra Fria deu origem a organizações econômicas em diferentes regiões do planeta, também chamados de blocos regionais ou blocos econômicos, como eu disse. São países que se reúnem para estabelecer relações de comércio privilegiadas entre si, ou seja, se fortalecerem, né? Todas as iniciativas de integração econômica e monetária visam facilitar e ampliar o comércio entre os membros e reduzir os custos de produção e de transporte, gerando mais lucro. Também asseguram a redução e eliminação das alíquotas de importação. Como que funciona isso na prática? O que seria então um bloco econômico? Quando se juntam alguns países, podem ser vizinhos ou não, mas a maioria, né, dos casos em que acontece uma formação de bloco econômico são com países vizinhos, mas isso não é uma regra, há exceções, em que esses países membros se juntam para ficar mais forte. Até a Segunda Guerra Mundial, era muito comum os países entrarem em conflito uns com os outros por causa de recursos naturais, por causa da posse da terra. E esse pensamento ele foi sendo deixado para trás a partir do ponto que perceberam que não era exatamente o território que fazia uma nação se tornar próspera, e sim as relações comerciais, a tecnologia a esse país, né, aplicado, utilizado. Isso deixava um país mais forte do que simplesmente ter a matéria-prima. Matéria-prima, de repente, você pode comprar ela de maneira mais barata, produzir e vender para esses países que são seus parceiros, inclusive. Então foi uma nova forma, né, de vir o mundo, uma nova forma de se organizar. E para isso surgiram também os blocos econômicos, porque cada país tem alguma coisa para oferecer aos seus parceiros, tem alguma coisa a oferecer ao seu vizinho, e com isso, havendo uma certa negociação entre esses países membros, todo mundo sai lucrando, todo mundo sai ganhando. Então, para isso que serve, né, um bloco econômico. Seria para fortalecer esses países membros, reduzir custo de produção, custo de transporte, reduzir tarifa, né, de alfândega para importação e para exportação para esses países membros. Aqui nós temos um planisfério, e esse planisfério é de 2017, que mostra um pouquinho da formação desses blocos econômicos. Ele mostra aqui, por exemplo, né, o NAFTA, ele mostra a União Europeia, mostra aqui na América do Sul que nós temos o Mercosul e o Pacto Andino, ou Comunidade Andina, mostra aqui na África que também há um bloco econômico para a África Meridional, e também mostra mais ao norte a formação, né, da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses blocos logo em seguida, mas antes eu gostaria de citar que nós falamos que a criação de um bloco econômico é para fortalecer os países membros. Mas nem sempre, isso não é regra, e aqui no texto ele deixa claro isso. Os blocos regionais nem sempre representam plenamente os interesses de cada país integrante. Sempre há exceções, né? Ou mesmo interesses de conjunto da população dos países membros, ou consegue atender às expectativas de desenvolvimento
associadas a eles. Quer dizer que não é porque um país é vizinho que ele necessariamente vai ser aceito como um parceiro do bloco. Outros impasses podem dificultar a organização e consolidação desses blocos. Há casos de objeção à integração, ou seja, de não aceitar a integração de alguns países, pela possibilidade de outros grupos étnicos e religiosos virem a fazer parte desse bloco. E aí entra na questão da xenofobia. Isso ocorreu na União Europeia, entre setores da população francesa e alemã, ressentidos com a presença de grande quantidade de imigrantes turcos ou outros grupos muçulmanos no continente. Na ocasião, eles alegaram que a Turquia, o ingresso à Turquia no bloco econômico, né, no EU, na União Europeia, iria acabar barateando a mão de obra, gerando desemprego. Ou uma suposta islamização da Europa, que para a Europa, isso, né, eles entendem que não seria legal uma islamização da Europa. E isso é uma xenofobia. O que é xenofobia? É o sentimento de aversão a povos estrangeiros, seja por questão religiosa, seja por questão cultural. Então mostra claramente a questão da xenofobia. Aqui chega naquele momento em que eu falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre esses blocos econômicos. Nós vamos começar a falar com o NAFTA. O NAFTA é o Bloco Econômico da América do Norte, que foi criado pelos Estados Unidos e Canadá e chamaram o México também para fazer parte. O NAFTA foi formado em 1988, então os Estados Unidos e Canadá formou nesse ano e depois em 1992 recebeu a adesão do México. Chamaram o México para fazer parte mais tarde. Essa integração gerou uma dependência do México em relação aos demais membros do bloco, porque os mexicanos não têm a mesma tecnologia do que o Canadá e Estados Unidos. E o que ele tem para oferecer para os Estados Unidos e para o Canadá seria mão de obra, espaço, né, para as fábricas americanas e canadenses se instalarem no território mexicano, aproveitando dessa mão de obra barata, aproveitando dos recursos naturais que também são baratos. E com isso, o México ficaria sendo dependente dos Estados Unidos e do Canadá, a quem ele exportaria 80% das suas, né, dos seus produtos para esses dois países. Nessa balança, acaba que o Canadá e Estados Unidos ganham muito mais. O México ele se tornou muito dependente da economia americana e canadense. Depois do NAFTA, nós vamos falar de um outro grupo que é a União Europeia. Um outro bloco econômico, né? A União Europeia. A União Europeia tem pelo menos 28 países que faz parte, então não dá para me ler todos eles. Mas para a gente aqui pegar os mais importantes, né, da União Europeia, a gente pega aqui a Alemanha, a Espanha, a Dinamarca, a Grécia, a Irlanda e vários outros Países Baixos, como a Holanda. O Reino Unido também fazia parte, mas agora o Reino Unido está fazendo uma saída gradual da União Europeia. Esse bloco movimenta o maior PIB de blocos do planeta e tem uma moeda própria chamada euro. Depois, um outro bloco que a gente possa citar aqui na América do Sul é o Mercosul, né, o Mercado Comum do Sul. Quem faz parte? Membro definitivo, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E nós temos alguns membros associados, a Bolívia, o Chile, a Colômbia, Equador, Peru, que são membros que não têm o mesmo poder de decisão do que esses que a gente citou anteriormente. Esse Mercosul tem um PIB de aproximadamente quase 3 trilhões de dólares. Isso, né, baseado ali por volta de 2012, 2013, por aí. E nós temos uma relação muito tranquila com alguns países desse bloco e outras nem tanto, como é o caso hoje do Brasil com alguns países que estavam como associados do grupo do Mercosul. Inclusive com o Paraguai, o Brasil chegou a ter um pequeno
desentendimento no final do ano passado, mas hoje parece que já foi também resolvido. Mas está em atividade o Mercosul. Um outro bloco aqui na América do Sul é a Comunidade Andina, ou seja, os países que têm a, a Cordilheira dos Andes. Então eles resolveram unir os países que estão próximos à Cordilheira dos Andes, é o caso da Bolívia, da Colômbia, Equador e Peru, formaram, né, esse bloco econômico com o objetivo de aumentar a sua integração econômica, exportar um para o outro, né, e teve também essa zona de livre comércio dentro do Pacto Andino ou Comunidade Andina. Tem aqui também a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, os membros, né, principais: Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Moldávia, entre outros. São países que não são tão conhecidos da maioria das pessoas porque eles faziam parte daqueles países que eram socialistas. Eles eram integrantes da ex-União Soviética. E quando houve o desmembramento da União Soviética, eles resolveram, a maioria deles, se unir para formar um bloco econômico e fortalecer os seus países membros. Tem dado certo. Esses países têm conseguido uma boa resposta com a criação desse bloco. Um outro que eu gostaria de comentar com vocês é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, ou seja, da região sul-africana. Por que eles escolheram o nome África Austral e não África do Sul? Para não confundir, porque tem um país na África chamado África do Sul. Então colocaram Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, porque Austral quer dizer sul também. Esse bloco da África do Sul, ele vai reunir parceiros vizinhos, um grande número inclusive, porque é o maior bloco da África, é esse aqui que reúne o maior número de blocos, de países, e eles têm a finalidade também de reduzir essas barreiras alfandegárias e cada um contribuir com alguma coisa que possa oferecer aos outros países membros do grupo. Também é um bloco que tem conseguido bons resultados e que tem feito essa região sul da África, essa região austral da África, ter um notório desenvolvimento econômico e também social. Eu termino aqui, né, essa nossa exposição desses blocos econômicos. Eu espero que vocês entendam que esses blocos econômicos estão realmente deixando o mundo aparentemente menor, porque os países cada vez mais fazendo comércio com outros países, diminuindo as barreiras, diminuindo as fronteiras, o mundo tem essa aparência, né, de estar se tornando mais integrado. E nós vamos agora fazer algumas atividades acerca desses blocos econômicos e fiquem todos com Deus.